No coração do continente africano, em meio à poeira avermelhada do Sahel, desenrola-se uma guerra invisível tão devastadora quanto os conflitos armados que matam a céu aberto. Não se trata apenas de balas, explosões ou emboscadas. Trata-se de uma guerra de narrativas, de versões cuidadosamente editadas da realidade, moldadas por interesses geopolíticos poderosos e disseminados com precisão cirúrgica através de grandes veículos de comunicação e instituições internacionais. Recentemente, uma nova bomba retórica foi lançada sobre o já fragilizado cenário burkinense, uma acusação gravíssima atribuída ao governo do capitão Ibrahim Traoré, de que suas forças teriam executado mais de 100 civis em uma silencioso próximo à cidade de Solenzo em março deste ano. A denúncia partiu da Human Rights Watch e ecoou com rapidez nos corredores diplomáticos do Ocidente, alimentando manchetes globais, indignações instantâneas e julgamentos sumários. Mas o que está realmente em jogo quando uma denúncia dessa magnitude, no exato momento em que o país experimenta uma reconfiguração da sua soberania? O que significa acusar com base em vídeos e depoimentos localizados um governo que tem buscado deliberadamente se afastar dos ditames tradicionais das potências ocidentais para trilhar um caminho próprio, incerto, arriscado, mas legitimamente africano? A resposta não está apenas nos documentos publicados ou nos horrores narrados, mas sim na atmosfera política internacional que envolve e antecede a denúncia. O pano de fundo dessa acusação ultrapassa em muito as fronteiras de Burkina Faso e se conecta a uma disputa global cada vez mais evidente, a tentativa do Ocidente de conter a qualquer custo o avanço da liderança e projetos políticos africanos que não se dobram às antigas regras coloniais disfarçadas de cooperação internacional. Ibrahim Traoré, jovem oficial militar que ascendeu ao poder em 2022 por meio de um golpe amplamente respaldado por uma população cansada da insegurança crônica e da corrupção endêmica, tornou-se rapidamente um símbolo de resistência continental. Ao expulsar tropas francesas do país, revisar acordos com organismos internacionais, criticar abertamente a interferência estrangeira e buscar parcerias alternativas com países como a Rússia, China e Irã, Traoré se transformou em algo perigoso para o status do Ocidente. Um líder africano disposto a cortar o cordão umbilical que ainda liga o destino da ex-colônia à vontade dos seus ex-colonizadores. E é justamente esse tipo de ousadia que costuma atrair quase automaticamente uma enxurrada de denúncias, pressões diplomáticas e tentativas de deslegitimação moral. Portanto, quando um relatório como o da Human Rights Watch afirma, com base em fontes anônimas e imagens de procedência questionável, que as forças do governo burkinense participaram de uma carne ética, é legítimo perguntar: estamos diante de uma revelação imparcial de fatos ou de mais um capítulo da guerra discursiva que busca desacreditar líderes que ousam pensar e agir fora da cartilha ocidental? A urgência em condenar Traoré e associá-lo a crimes de guerra antes mesmo de uma investigação séria e internacionalmente validada revela uma pressa pouco comum para um mundo que tantas vezes se mostra lento diante de genocídios comprovados em outras partes do globo, de Gaza à Síria, da Etiópia ao Congo. O tratamento dado a abusos varia conforme o alinhamento geopolítico do agressor, e é nesse duplo padrão que a denúncia contra Burkina Faso começa a exalar um cheiro forte de manipulação. Esta acusação não é apenas um ato jurídico ou humanitário, é sobretudo um movimento calculado dentro de um xadrez maior. A imagem de Traoré sendo comparado
As genocidas não se constroem por acaso. Ela serve para justificar ações, isolar diplomaticamente o país, desmobilizar o apoio popular interno e abrir caminho para uma possível intervenção coletiva. É uma estratégia já conhecida, testada com sucesso em outras nações africanas que por breves momentos tentaram andar com as próprias pernas. O que se busca não é apenas punir um suposto crime, mas sim desmontar um projeto de soberania ainda em construção, imperfeito, sujeito a erros, mas que nasce da vontade legítima de um povo. Assim, antes de embarcar na condenação automática, é necessário abrir os olhos para o contexto mais amplo que essa acusação é lançada. Por trás da denúncia há um embate muito maior do que parece à primeira vista. Um embate entre um continente que desperta para a autodeterminação e um sistema internacional que, apesar do discurso democrático, ainda se move pela lógica da dominação. A verdadeira história por trás da acusação contra Ibrahim Traoré talvez não esteja nos campos de Solenzo, mas nas salas de reuniões, nas redações e nos que definem o que o mundo deve ver, sentir e temer. E como veremos a seguir, os elementos desse enredo são tão complexos quanto reveladores. O desenrolar da acusação. A acusação de que forças do governo de Burkina Faso teriam mais de 100 civis da etnia Fulini, apresentada pela Human Rights Watch, é uma denúncia de proporções catastróficas, não apenas pelos horrores que descreve, mas pela forma como se insere em uma engrenagem muito maior de disputas internacionais, manipulação informacional e guerras narrativas. O contexto em que tal acusação surge não pode ser ignorado. Trata-se de um momento geopolítico crucial em que o continente africano, em especial a região do Sahel, torna-se palco de uma disputa feroz entre modelos distintos de dominação, resistência e autodeterminação. Burkina Faso, sob a liderança do capitão Ibrahim Traoré, tem representado uma das experiências mais emblemáticas e disruptivas no atual cenário político africano. Desde que chegou ao poder em meio a uma profunda crise de segurança interna e com uma população exaurida pela violência jihadista e pela miséria, Traoré assumiu a postura de enfrentamento direto ao status do Ocidente, mantido por décadas entre as elites políticas africanas e seus antigos colonizadores europeus. Sua decisão de expulsar as tropas francesas do território nacional, de denunciar acordos econômicos e militares impostos por potências ocidentais e de buscar novas alianças estratégicas com países como Rússia, Mali, Nigéria e outros parceiros fora do eixo euro-atlântico, desencadeou um movimento de insubordinação que não passou despercebido pelos centros de poder global. É nesse contexto que surge uma denúncia de massacre étnico, com base em vídeos não verificados e testemunhos colhidos em ambientes altamente instáveis, muitas vezes sob domínio de grupos jihadistas ou de populações traumatizadas. O peso simbólico e político de uma acusação como essa é imenso. Ela serve para colar em Traoré a imagem de um líder que gosta de eliminar, uma figura autoritária que reprime minorias e viola os direitos humanos. Exatamente o tipo de narrativa que justifica sanções internacionais, cortes de ajuda humanitária e, em casos mais extremos, intervenções diretas. A acusação, portanto, não é apenas um relato da tragédia, é uma construção que visa minar a legitimidade de um governo que ousa desafiar as normas impostas pelo Ocidente. É fundamental compreender que a Human Rights Watch, apesar de seu papel importante em diversas denúncias globais, atua dentro de um ecossistema internacional e financeiro fortemente vinculado a interesses euro-americanos. Não são raros
raros os casos em que suas investigações concentram-se em intensidade desigual sobre países que rompem com a ordem liberal internacional enquanto ignoram ou suavizam atrocidades cometidas por aliados estrangeiros do Ocidente. O próprio padrão de linguagem, o momento da divulgação de relatórios e a escolha dos eventos a serem denunciados revelam muito mais do que apenas compromissos com os direitos humanos. Revelam uma lógica de ação política disfarçada sob a aparência de neutralidade ética. No caso de Burkina Faso, essa lógica se expressa de forma especialmente cruel. A violência que assola o país não é nova e tampouco foi criada pelo governo atual. Pelo contrário, é o legado direto de anos de presença militar estrangeira, de políticas de segurança contratadas na repressão cega, de negligências econômicas e de marginalização étnica institucionalizada. Os Fulani pastoralistas nômades historicamente discriminados em várias partes da África Ocidental têm sido alvo de suspeitas generalizadas de ligação com grupos jihadistas. Essa associação simplista, muitas vezes promovida por narrativas midiáticas ocidentais, serve como base para legitimizar as perseguições e estigmatizações. No entanto, o próprio governo de Traoré, ao assumir o poder, afirmou que pretendia reconstruir a coesão nacional e combater o terrorismo com base em uma nova lógica mais popular, mais comunitária e mais soberana. É justamente essa tentativa de reconstrução, com os riscos e imperfeições que inevitavelmente a acompanham, que está sendo atacada. A denúncia dessa situação surge em um momento em que o governo de Burkina Faso inicia uma profunda restauração de suas forças armadas, baseada na mobilização de civis por meio dos chamados Voluntários para a Defesa da Pátria, VDPs. Essas milícias populares, embora ainda desorganizadas e carentes de formação adequada, são vistas por muitos como instrumento de resistência local contra a ofensiva jihadista. Para outros, no entanto, são um perigoso mecanismo de violência descontrolada. É fácil, portanto, explorar seus excessos como argumento para deslegitimizar todo o projeto de segurança nacional que Traoré tenta implementar. Mas a pergunta que precisa ser feita: quem lucra com essa narrativa? Quem se beneficia do colapso da imagem de um governo que, com todas as suas falhas, tenta retirar o país do ciclo de dependência imposto por décadas de presença neocolonial? Certamente não os milhões de burkinenses deslocados que vivem hoje em campos improvisados, não os camponeses aterrorizados por jihadistas, nem os jovens alistados em milícias de emergência por falta de alternativas. Quem lucra são aqueles que desejam um retorno ao normal, ou seja, a submissão silenciosa das elites africanas aos interesses geopolíticos do Ocidente. Ademais, a complexidade do conflito no Sahel exige uma abordagem que vá além da condenação seletiva. O relator da Human Rights admite, por exemplo, que após a suposta retirada das forças do governo, jihadistas ligados ao grupo GNI executaram civis Fulani acusados de colaboração. Esse ciclo de vingança, represália e contra-resposta é a marca da guerra irregularidade que devasta a região. Escolher destacar apenas uma parte da cadeia de violência, especialmente aquela atribuída ao Estado, é distorcer a realidade e transformar um governo acuado por ameaças externas e internas em um vilão absoluto. O impacto interno da acusação é igualmente profundo. Traoré tem investido no resgate de um discurso de soberania, identidade nacional e integração africana. Ao atacar sua imagem com uma acusação dessa gravidade, mina-se a esperança de milhões que veem nele uma ruptura possível. O objetivo não é apenas acusá-lo de um crime, é descreditá-lo como símbolo. Se Traoré cair ou se sua reputação internacional for destruída, a mensagem será clara para todos os demais líderes africanos com
intenções similares. Resistir à ordem global custa caro e a punição será implacável. É ainda mais perturbador o silêncio seletivo que acompanha outras crises semelhantes ao redor do mundo. Quantas denúncias sobre as operações israelenses em Gaza são tratadas com a mesma urgência? Quantas investigações sobre abusos cometidos por tropas francesas no Mali foram divulgadas com tamanha visibilidade? Por que as execuções sumárias realizadas por exércitos ocidentais em territórios ocupados recebem cobertura tão comedida? O duplo padrão é evidente. A acusação contra Burkina Faso não é apenas sobre os mortos de Solenzo, é uma demonstração do poder que o discurso hegemônico ainda tem sobre as consciências globais. Portanto, a gravidade da acusação reside não apenas nos fatos alegados, mas na sua instrumentalização. Estamos diante de uma narrativa cuidadosamente montada, amplificada por veículos e instituições alinhadas com uma determinada agenda que visa sabotar um projeto político africano que foge aos padrões aceites pelas potências ocidentais. A condenação moral, se verdadeira ou não, torna-se assim um instrumento para recolocar o país nos trilhos do controle externo. É a velha tática do governo violento que precisa ser contido. Reapresentado sobre novos disfarces, mais do que nunca é necessário exigir investigações sérias, transparentes e conduzidas por órgãos realmente independentes, inclusive com a participação de instâncias africanas e regionais. O futuro de Burkina Faso não pode ser decidido por vídeos nas redes sociais, por relatores com viés seletivo ou por interesses ocultos travestidos de defesa dos direitos humanos. O povo burkinense merece justiça, mas uma justiça que não seja apenas instrumento para servir de agenda externa.